sou favorável à reforma política. Aliás, eu penso que o Brasil, para poder se modernizar e andar para frente do ponto de vista do seu desenvolvimento social, econômico, necessita urgentemente das chamadas reformas de base, ou as chamadas reformas estruturais, a reforma tributária, um exemplo, a reforma do judiciário, a reforma dos meios de comunicação e a reforma política para modernizar e democratizar o processo eleitoral brasileiro. Mas não é com o distritão. O distritão, ao contrário, alija, tira fora os partidos políticos e nós vamos ter na Câmara uma situação muito pior do que nós vivemos hoje. Hoje tem 28 partidos, com distritão nós vamos ter 513 partidos, porque vai se sobressair a individualidade. Vão ser 513 deputados mais votados em cada um dos seus estados, portanto, absolutamente independente da questão dos partidos. Vai criar uma enorme dificuldade do ponto de vista de qualquer que seja o presidente construir uma maioria, a chamada governabilidade, né? Ou governo de coalizão. Impossível com o distritão. Qual outro ponto do projeto, que lá do texto que está lá, o senhor fala que o senhor também é contrário? Eu sou contrário ao fundo público nas condições que estão colocadas. Uma fortuna de 3 bilhões, isso é um assinte, uma agressão às reais necessidades que o povo tem na educação, investimento em saúde. O senhor acredita que seria o que todos dizem, seria a assinatura do Caixa 2? Seria a autorização do Caixa 2? Não, eu acho que isso já está ultrapassado, isso é página virada. O próprio STF, que é a Suprema Corte, proibiu o chamado financiamento empresarial. Eu acho que o fundo público com valor bem menor do que isso, usando, por exemplo, os recursos públicos que são usados para pagar o chamado horário gratuito, que de gratuito não tem nada, né? Poderia ser um instrumento de financiamento, permitir limitado a um teto, aí, sei lá, de 10, 15, 20 mil reais a contribuição da pessoa física e a contribuição do próprio candidato. Se tem mecanismo, se tiver vontade política de fazer um grande entendimento em torno da democratização do processo eleitoral, acho que é possível. Eu defendo uma tese, que eu acho que é melhor para a democracia, que dá novo padrão à questão dos partidos políticos no Brasil. Mantém a proporcionalidade, fora o distritão, mantém a proporcionalidade, limitado a uma vez o número de candidatos às vagas, ou seja, aqui no Mato Grosso do Sul são 24 deputados estaduais, 24 candidatos por partido, são 8 federais, 8 candidatos por partido. Terceiro, acaba a coligação proporcional, cada partido tem que ter a sua chapa, limitado o número de vagas, insisto. Quarto, a cláusula de barreira, tem que ter um mínimo de desempenho para ter representação no Congresso. E quinto, que é fundamental, permitir aos chamados pequenos partidos a coalizão, a construção de uma unidade, né? Para que possam disputar e, consequentemente, não ser um ajuntamento eleitoral, ser um acordo político para prevalecer durante os próximos 4 anos, chamada Federação dos Pequenos Partidos. Se a gente juntar esses 5 pontos, repito, eleição proporcional, uma vez o número de candidatos às vagas existentes, proibir a coligação na proporcional, criar a cláusula de barreira e a federação dos pequenos partidos, com um fundo que permita também a contribuição de pessoa física e do próprio candidato limitado a um valor decente, eu tenho certeza que nós damos passos substanciais para modernizar e aprimorar o processo eleitoral brasileiro, democratizar. A verdade, meu querido, e quem nos assiste, é praticamente impossível governar o país com 28 partidos políticos representados na Câmara. É praticamente impossível, seja quem for o candidato, o presidente ou o governador eleito, é muito difícil governar. Acesse pastorabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.